gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não, nessa manhã de sábado. Tá aí com bastante vento, né? Temos vento na casa dos 25 km por hora, com rajadas de 48 km por hora. Natal sendo Natal, tem sol, mas tem previsão aí de uma pancada de chuva. 28 graus agora, né? Chegando então com esse tema até agora. Mas pensa um negócio que casou certinho, né? A gente teve a seleção brasileira feminina eliminada da Copa no dia 2 de agosto. Somente no dia 1º de setembro a CBF veio dar uma posição mais clara. Aliás, no dia 31 demitiu a treinadora Pia. Eu não concordo com a demissão, só se fosse para trazer alguém melhor. Mas demitiu Pia e no dia 2 voltou para o que o futebol brasileiro mais sabe fazer, né? Voltou para um técnico daqui. Olha, eu já venho batendo nessa tecla no masculino há muito tempo. No feminino tá assim escancarado para quem quiser ver. A gente não tem nível, né? O futebol brasileiro, e aqui eu falo feminino ou masculino, ficou para trás, deitou nos louros. Muito mais o masculino deitou nos louros, é verdade, né? O feminino só conseguiu chegar a ser vice numa Copa do Mundo, mas até pela postura do povo brasileiro em geral, de que quem sabe mesmo futebol somos nós, que a gente já nasce com futebol no sangue, né? Que técnico mais atrapalha do que ajuda. Esses pensamentos ultrapassados, né? De quem se acha muito e não vê que as coisas estão evoluindo, deixaram a gente exatamente onde a gente tá, né? A seleção masculina caindo em oitavas, em quartas de final na Copa do Mundo. Isso é a seleção que é a maior campeã de todos os tempos. A seleção feminina acumulando eliminações na primeira fase. Tem muita gente dizendo, mas na Copa anterior, com o Vadão, passou dessa fase, caiu na outra. Passou dessa fase, minha gente, porque naquela época, aquela Copa, o terceiro colocado se classificava. O Brasil foi tão terceiro como nessa, né? Então, tá errado, né? O sistema tá errado. Quem trabalha com o futebol feminino, quem acompanha mais de perto, acho que é inegável a evolução que Pia trouxe para o futebol feminino brasileiro. Então, não se esperava uma demissão para um trabalho que ainda tinha pelo menos um ano apesar de que reconheço, o resultado foi muito ruim. Até porque ela evoluiu tanto o futebol e na hora da Copa foi apostar em medalhões, foi apostar em medalhonas, né? Porque resolveu, por exemplo, e olha que eu gosto muito tanto de Marta como Debinha, mas a seleção vinha jogando muito bem sem Marta e Debinha, né? E especialmente Marta, que vinha numa lesão séria, e na hora H se arriscou com Marta, não se fez muita coisa. Aí agora anunciam aí o técnico Arthur Elias, grande vencedor do futebol feminino. Tem um Corinthians que é muito acima dos seus adversários. E agora é apontado como a solução para um futebol brasileiro que não é acima dos seus adversários, só é aqui na América do Sul. E olhe lá, porque até a Colômbia já engrossou, inclusive avançou na Copa mais do que a gente. Será possível que nós não vamos enxergar que o problema está aqui? E a gente acha que a solução vai vir aqui, né? A gente tem que olhar mais processos que estão lá fora e ver o que é que está diferente do nosso processo aqui, né? E infelizmente não é isso que tem acontecido, né? O futebol Brasil se perdeu mesmo no tempo. Tá agora ali, joga com o Corinthians retrancado, fazer isso e se dá o luxo de só atacar quando quer, porque tem uma equipe melhor. E eu espero só que depois não venha a reclamação, até porque pela primeira convocação dele, ele já colocou o Cristiano, que já não funcionou desde a última Copa, não é dessa agora não, né? Cristiano tem muito serviço para esta seleção brasileira, mas já passou também o tempo dela na seleção. E tirou a mais promissora atacante que a gente tinha, que era a Gabi Nunes. Então a gente já começa a ver o erro aí das coisas. A nossa conterrânea aqui, a Antônia, que é absolutamente dona da lateral direita, voltou a estar cotada na escalação lá, a convocação de Arthur Elias como zagueira. Então, assim, eu enxergo um grande retrocesso.
né? Por interromper um processo, por trazer outro que funciona num clube aqui dentro. Nosso problema está em não acompanhar lá fora. A gente de novo está voltando os olhos para dentro, né? Então, eis aí o primeiro até agora, né? Que levou aí então um mês para a CBF decidir. E quando decidiu da pior forma possível. No caso do América, né? É um clube aí com mais de 100 anos de tradição. O América foi rebaixado faz uma semana e não tem pio da diretoria. O pio que deram lá no dia foi avisar que não iam dar entrevista e que a entrevista só ia vir em algum outro dia que eles iam avisar depois. Aí na terça-feira eles avisaram que a entrevista vai ficar para a próxima terça-feira, ou seja, 10 dias depois do rebaixamento do América, é que a gente vai ter um posicionamento. Segundo o anúncio do América, a entrevista coletiva será concedida pelo presidente do Clube América, Souza, e pelo presidente da Hype, que é uma das investidoras da SAF, e que acumula o cargo de presidente da SAF também, né? É interessante aí o acúmulo de funções de Pedro Mendes. E aí sim, 10 dias depois é que a gente vai ter Quer dizer, eu acho, né, que a gente vai ter alguma forma de meia-culpa aí em relação ao rebaixamento, porque foi uma tristeza o que foi feito nesse início de Série C. Se o início do ano, da temporada, foi baseado num elenco de Série D, num treinador que veio da Série D, que tinha uma base, pelo menos tinha um jeito de jogar, sabia que era pequeno em relação aos investimentos aos seus adversários. É muito discutível a questão dos resultados do América, porque cobram do América eliminações que vêm se acumulando no clube há muito tempo. E jogo de eliminação de uma partida só, como o América enfrentou, e ele avançou inclusive com uma goleada, caiu de outro, num empate fora de casa, que se houvesse um jogo de volta, traria um empate para Natal, precisando só de uma vitória simples para avançar. Mas como era um único jogo, foi eliminado nos pênaltis, cobraram isso como se fosse um fim do mundo, né, do América. E engraçado que agora, quando o clube é rebaixado de uma divisão para uma que é um verdadeiro inferno, a cobrança não é no mesmo nível, né? E eu não consigo compreender nem da parte da imprensa. Eu já falei sobre isso numa postagem aí durante a semana. Não consigo compreender isso em relação à torcida. Ela pode estar, quem for aí parte da torcida que está muito satisfeita com o processo de implantação da SAF, né, que o América agora passa a ter dono de verdade, né? Não é aquele dono escondido, se bem que escondida é meio que, vamos dizer, continua, né? Porque a SAF é uma sociedade anônima, então ninguém conhece os investidores da SAF, ela não precisa anunciar quem são os seus investidores. Na sociedade anônima, qualquer um, inclusive os donos antigos, que não eram declarados, podem estar aí dentro da nova SAF do América, né? Então, de todo jeito, legalmente passa a ter dono, já não é mais uma associação que pertenceria então a sócios, né? Então a gente tem aí, eu sei que quem torce muito para que esse processo tivesse acontecido, e eu só espero a modernização do América, que faz anos, décadas que eu cobro isso, independente de se vai ser SAF, se é clube, né? Eu espero processos modernos, né? E não simplesmente você trocar a denominação, quem manda, quem ganha dinheiro, quem divide o clube, etc. E os processos seguirem da mesma forma. Porque o que a SAF fez quando chegou aí no América, independente de agora estarem querendo jurar de pé junto de que não começou ainda não, ainda vai começar. Eu acho que esqueceram de ler os contratos, as minutas dos contratos iniciais, que mostravam que já na fase de tratativas o América já teria que combinar tudo com os investidores. Esqueceram o processo que foi tomado. Eu pergunto, qual foi a diferença, para ficar assim bem claro, do que foi feito agora em 2023 com a Série C, para o que foi feito com aquela Série C de 2016, que foi o primeiro rebaixamento do América.
Que troca de técnico à torta e à direita, troca de jogador à torta e à direita. Insistir com o técnico que não deveria insistir foi durante muito tempo, né? Não é brincadeira, são 19 rodadas. Em 12 se acreditou num técnico derrotado da Série D pelo que aqui estava e que o povo jura que não era para continuar. Já começa a incoerência daí. E no fim das contas, quem estava segurando as pontas no time era o povo do time da D, que era aquele time muito ruim. Quer dizer que o dinheiro que se gastou em contratação, 200 mil para pagar as multas rescisórias de não sei quantos jogadores, inclusive do técnico, né? Dinheiro rasgado assim ao vento. Se trouxe o quê que prestasse para essa equipe? Né? Era isso que se esperava mesmo num processo de modernização do América? Então não é possível que as pessoas agora estejam torcendo exclusivamente pela SAF e esquecendo o amor pelo América. É o que eu acho. Então tem que se cobrar. Se a imprensa não faz o papel de relatar, tá aí só se vindo de boa parte, né? Eu vou dizer boa parte porque realmente existem aqueles que não estão passando pano. Mas são minoria. Às vezes dentro de uma equipe todinha só tem um que não está fazendo isso. De uma equipe de um determinado veículo. Só tem um que não faz isso, que realmente cobra as coisas. Mas a maioria resolveu passar pano. Se a imprensa não cobra, a torcida tem que cobrar. Então eu acho inadmissível que a gente tenha um rebaixamento. É a mediocrização mesmo, né? Do América, pelo que eu tô vendo. Que é um clube centenário. Cai. Faz uma semana que o clube caiu e a gente não tem pelo menos aquele pedido deslavado, sem graça, de desculpas. Que a gente sabe que não é nada, mas alivia. Pelo menos alivia a dor. Pelo menos dá assim aquela esperança de gente que quer se iludir mesmo, porque torcida em geral ela quer se iludir. Então ela quer pelo menos ouvir, olha, vai ser diferente. Eu peço desculpa, eu tô com vergonha, a gente não vai mais fazer assim. Pronto. Era tão difícil fazer uma coisa dessa, prestar uma satisfação ali. Eu já acho errado que não seja feito ali na hora, mas pelo menos no dia seguinte. Foi num sábado. Ah, mas era domingo. Pronto, então na segunda. Não, a América na terça-feira avisou que só na outra terça-feira. Agora, dia 5 de setembro. Hoje é dia 2. O América vai ter uma entrevista coletiva que ninguém sabe nem se vai prestar satisfação do que aconteceu, não. Ou se simplesmente vão virar a página assim, ó, rapidinho, e já vão falar sobre o que vão fazer para os meses seguintes, os investimentos, as coisas mirabolantes, se já vai ter um técnico. Minha assessora de assuntos aleatórios aqui está dizendo que é para dar tempo da grama crescer, para falarem lá da Arena América, uma estratégia antiga, né? Uma semana tá bom, né? Ela tá dizendo. Aí vão passar cortando a grama, então, né? É a estratégia antiga, eu entendo, não acho errado não, a gente tem que mesmo querer acalmar as coisas, mas a querer acalmar as coisas sem antes ter nem assumido a responsabilidade para pelo menos pedir uma desculpa à torcida da vergonha que foi feita depois de ter um time que subiu como campeão, de ter uma base formada a trancos e barrancos, com falta de dinheiro, e na hora que chega o dinheiro, que se despeja o dinheiro, se despeja num monte de burrinha. Pelo amor de Deus, né? É inadmissível, eu ainda sigo indignada. Não era mais para seguir indignada, porque eu já me prometi não ficar mais batendo em teclas, porque é muito chato, mas infelizmente a gente segue tendo que bater nas mesmas teclas com a América. É uma coisa chata demais, mas é a realidade. Então vamos esperar terça-feira, pelo menos com 10 dias de atraso, façam esse meia-culpa aí. Para não simplesmente, não, vamos anunciar os investimentos para 2024, que seria de um absurdo sem tamanho, né? Não foi para isso, eu imagino, que as pessoas, pelo menos as pessoas que gostam do América, acreditaram no processo SAF. Bom, é isso, né? Já tem podcast aí sobre os afazeres do dia a dia, as atividades físicas. Até lá.